Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vou aproveitar e fazer esse vídeo aqui sobre uma análise, né, que eu encontrei aqui, que está no site do ICL, né, onde alguns ditos intelectuais aqui, né, especialistas aqui, né, segundo o próprio ICL, respondem o que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido, né. Antes de entrar nessa análise aqui desses especialistas, eu gostaria de brevemente comentar um pouco, né, sobre o resultado das eleições, né. No geral, os resultados da eleição foram ruins para a esquerda, né, e só que a gente tem que pontuar algumas coisas, tá, primeiro, para começo de conversa, porque eu estou vendo que muita gente está usando esse resultado para falar um bocado de bobagens, né? Principalmente pessoas aí metidas a radicais, né? Tentando usar o fracasso da centro-esquerda e não sei o que, né? E tal, como se eles estivessem melhor na situação, né? E não, né? Esse é um dos pontos que eu vou abordar aqui, porque uma das figuras que está aí fazendo dessa análise, tá aqui no ICL, é o Jones Manuel, né? Então, vai fazer todo sentido eu abordar esse ponto, né? E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, a gente tem que entender uma coisa. O centrão e a direita, de modo geral, né? O centrão é também da direita, óbvio, sempre dominou a política no Brasil, né? Principalmente essas eleições municipais. As eleições municipais, elas têm uma característica diferente das eleições a nível federal e estadual, né? Então, existe um certo derrotismo em algumas análises que não faz sentido, não faz muito sentido. Eu não estou dizendo com isso que a esquerda foi mil maravilhas, mas para vocês terem uma noção de como, na verdade, a coisa não é assim tão derrotista, o PT teve um crescimento em relação às últimas eleições, crescimento de 40%, referente ao primeiro turno, né, as prefeituras conquistadas no primeiro turno. Existem algumas outras disputas ainda para o segundo turno, né. O que talvez chame muita atenção, né, de modo negativo, são as capitais, né. De fato, as capitais a gente vê que na maioria dos casos tivemos derrota. No entanto, tivemos também algumas vitórias e foram vitórias já bem consideráveis, né. Tivemos ali em Recife, né, uma vitória muito importante, né, que é de um candidato apoiado pelo Lula, e também no Rio de Janeiro, né, Eduardo Paes aí ganhou também no primeiro turno. E veja, o Rio de Janeiro é o reduto do bolsonarismo, né, e Bolsonaro escolheu ali o Ramagem e apostou todas as fichas nele, né, fez campanha e tudo mais, e perderam feio, né. Então, assim, é evidente que o cenário não é bom. Porém, a gente tem que ser racional e tem que analisar as coisas com mais cuidado, para não falar besteira, né? Então, o grande vitorioso, evidentemente, aí foi o Centrão, mas o Centrão já era vitorioso antes. Então, assim, não é um cenário tão diferente do que a gente já tinha. Eu acho que isso é um ponto a se colocar, né? Então, dito isso, gente, eu vou já começar aqui a trazer o texto para a gente poder analisar melhor, né? Eu já falei aqui o título, né? Especialistas respondem o que a esquerda deve fazer para recuperar espaço perdido, né? Aí, Jones Manuel, Cláudio Couto e João César de Castro Rocha são os primeiros a participar do debate. Aí, por Chico Alves.
As eleições municipais de 2024 tiveram resultado que representam grande derrota para a esquerda brasileira. Partidos como PT e PSOL tiveram desempenhos pífios nas urnas, enquanto legendas do Centrão, como PSD, MDB, PP e PL, tomaram conta da maioria das prefeituras e câmaras de vereadores do país afora. Quais os motivos dessa queda? O que é possível fazer para a esquerda voltar a recuperar o espaço que ocupa no Brasil há poucos anos? Para discutir essa questão, o ICL Notícias passa a publicar uma série de entrevistas com especialistas políticos e militantes que podem ajudar a levantar reflexões importantes. Na primeira matéria da série, participam o historiador, escritor e político Jones Manuel, o cientista político Cláudio Couto, o historiador, escritor e colunista do ICL Notícias João César de Castro Rocha. Aí vamos à primeira fala, né, que é do Jones Manuel, né? Eu vou comentar, vou falar um trecho e vou comentar, né? Vou primeiro falar aqui as palavras dele. Eu acho que tem 3 elementos. Primeiro, a esquerda brasileira, grosso modo, não oferece mais perspectiva de futuro. Ela se contentou com o melhorismo. Então, ela comemora os índices de crescimento do PIB, índices medíocres de formalização de emprego. Ela não apresenta hoje perspectiva de resolução dos problemas estruturais do Brasil. Por que eu acho que essa análise do Jones Manuel ela é ruim? Vocês devem se atentar a uma coisa. A pergunta. Qual é a pergunta que foi feita ali para eles? Pergunta foi: o que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido? Então, essa pergunta está referente a quê? Está referente ao resultado das eleições, né? Ao resultado das eleições. E o que está relacionado ao resultado das eleições? A percepção dos eleitores, do eleitorado, né? Então, assim, o Jones Manuel está falando aqui a percepção dele como militante de esquerda radical, sabe? Então, assim, ele está analisando como se, vejam bem a diferença, ele está analisando como se as pessoas que votaram na direita votassem porque o PT não fez mudanças estruturais. Isso não faz o menor sentido, gente. Porque se fosse de fato isso, essas pessoas não votariam na direita. Elas votariam no Jones Manuel, votariam na UP, no PCB, no PCO, no PSTU, enfim, em algum partido comunista, socialista, de esquerda, pelo menos um PSOL da vida, né? E não é isso que acontece. Então não faz o menor sentido ele atribuir esse resultado a essa questão. Muito pelo contrário, gente. Na verdade, o que a gente mais percebe hoje em dia é que as pessoas estão analisando muito menos certas questões materiais, questões econômicas e muito mais, às vezes, questões de cunho moral, sabe? A gente vê muito. E como é que a gente sabe disso, Fábio? A gente sabe por conta dos debates. A gente sabe por conta dos discursos políticos daqueles que vencem as eleições. Quando eles batem na esquerda, eles geralmente não batem tanto em questões econômicas. Até podem citar em um caso ou outro, alguma coisa do tipo. Mas, em geral, eles vão para um discurso mais abstrato, de combate à corrupção, ou então o outro aspecto muito forte em muitos lugares é a questão da violência. E a gente tem que ver também a questão regional, né? Porque as disputas municipais, elas têm características também muito específicas. Então, eu não acho também que os resultados estejam também tão ligados ao governo Lula, principalmente ao PT pelo governo Lula, né? Não, é muito mais porque realmente esses partidos do Centrão, eles têm realmente uma estrutura muito melhor para essas disputas municipais, né? Então, acho que essa análise do Jones Manuel, ela já é uma análise ruim de modo geral, mas pior ainda quando se trata de eleições municipais.
E eu tinha dado uma lida um pouco antes aqui, né? Não todo, mas dei uma passada rápida. E vocês vão ver quando eu falar sobre a outra análise, vocês vão ver a diferença de análise. Porque o Jones Manuel, gente, ele é um cara que não sabe fazer análise política, dessa política institucional, né? A que a gente fala aqui, realpolitik. Ele não sabe, gente. Ele faz análises péssimas desse tipo de política, entendeu? Ele faz uma análise muito mais baseada numa questão mais estrutural, né? Numa coisa muito mais ali do capitalismo e toda coisa do tipo. Então, quanto mais você vai para a política real, pior é a análise do Jones. Então, assim, se você vai para o debate, por exemplo, geopolítico, como é uma coisa mais ampla e tal, talvez o Jones acerte um pouquinho mais. Ainda assim, ainda não é tão bom assim. Mas quando você vai para a estrutura federal, já é uma ruim, sabe? Já é ruim a análise dele. Para estadual, pior ainda. E para municipal, ainda pior. Porque é uma coisa muito mais prática, sabe? É uma coisa muito mais prática. Não é uma coisa tão estrutural assim. Você veja, por exemplo, aqui no Ceará. Vou dar um exemplo aqui, Fortaleza, né? Que é onde eu moro e onde eu acompanho, né? Mais de perto a eleição. Por que o Sarto perdeu? Por que o candidato bolsonarista tá em primeiro lugar e o Evandro está em segundo, né? Basicamente, por que o Sarto perdeu e por que a direita está crescendo aqui, né? Esse é o ponto que quero colocar, né? O Evandro é o mais fácil de se explicar, porque tem o apoio do PT, o PT é muito forte no Ceará, tem uma história já, né, e tal. Então, ele tem o apoio do governador, o apoio do Lula, né, o apoio do ministro do Lula também, né, que é aqui do Ceará, que também já foi governador. Então, a gente tem um cenário, né, muito fácil de explicar para ele, né, pro candidato do PT, o Evandro Leitão. Mas, e o Sarto? Por que o Sarto perdeu? Né? Péssima gestão, né, na saúde principalmente. E então, assim, isso explica o porquê que o Sarto foi mal, né? Principalmente a questão da saúde, sem dúvida. Teve também a questão da taxa do lixo e tal, mas acho que principalmente a questão da saúde foi preponderante. E o Sarto também não fez praticamente nada de bom, né? Então ele fez uma gestão ruim, né? Então, de fato, a explicação para isso é essa. Então, não é uma explicação a nível nacional, né? É uma explicação muito local, né? É uma questão muito local. No caso do candidato bolsonarista, obviamente tem um peso do bolsonarismo, mas tem muito essa questão da violência. A gente tem uma crescente da violência. E então, assim, ele consegue pegar muito dessa questão de se mostrar como o antagonismo do Sarto, porque o Sarto é visto como alguém de esquerda, né? Então, assim, o PT talvez tenha dificuldade de pegar esse eleitor que não gostou do Sarto. E, faria no mesmo saco, né? Pensando assim, de maneira mais rasa, né? Entendeu? Agora, o candidato da direita, não. Tanto que, num primeiro momento, o outro candidato da direita, o capitão Wagner, estava em primeiro, né? Que ele era o cara, assim, né? Depois o outro conseguiu, né, tomar esse espaço dele, porque além de pegar essa coisa toda, pegou o bolsonarismo, né? Então o bolsonarismo é um elemento também muito forte, né? Assim como o lulismo é. Agora, nenhum dos dois é suficiente para fazer com que o cara ganhe, né? Então acho que isso é importante ser colocado. Então, assim, a questão da violência aqui, por exemplo. Então, a direita ela tem um discurso mais forte em relação ao combate à violência. Então, pegar uma capital como Fortaleza, que está com um problema crônico de violência, esses caras têm um peso muito grande, né? Então,
Você vê como esse tipo de fala do Jones aqui não contempla nada disso que eu estou abordando aqui, esses exemplos que eu estou dando, né? E que são exemplos que são diversos em relação a regiões do país diversas. Então, cada região ali você vai ter uma análise específica. Basta você ver alguém que esteja analisando localmente. Você vai ver alguém que está analisando o Rio, outro que está analisando São Paulo. Você vai vendo como há diferenças abissais. Tanto que, como eu falei, no Rio o bolsonarismo perdeu feio, né? Em outros locais não, o bolsonarismo ganhou até muito bem, né? Vamos lá, voltando ao texto aqui. Ninguém, absolutamente ninguém, acredita que o governo Lula agora, em uma possível reeleição, vai significar, por exemplo, o fim do analfabetismo no Brasil, o fim do déficit de saneamento básico e água tratada, o enfrentamento radical às mudanças climáticas, o pleno emprego e o fim do emprego precário, a universalização do SUS, da cobertura de atenção primária, a saúde com SUS realmente de qualidade poderoso e tal, né? Olha aí, olha o tipo olha a forma como ele fala, não só o conteúdo, mas olha a forma. Ele fala, ninguém absolutamente, é um discurso retórico, né? Ninguém absolutamente ninguém acredita. Ele está fazendo um palanque político. Ele não está. É a mesma coisa do Ciro. O Jones Manuel, ele é muito parecido com o Ciro Gomes. Em que aspecto? Quando se faz uma pergunta ao Ciro, o Ciro não responde a pergunta. Ele faz um palanquezinho, sabe? Então, o Jones Manuel aqui, ele não está falando como intelectual, como historiador, como pensador, como cientista político. Ele está falando aqui como um candidato. É importante a gente fazer essa diferenciação, porque é nítido no texto. É nítido, né? Então vamos de novo aqui para o final aqui que ele fala, né? Então como é que ele poderia dizer ninguém, absolutamente ninguém? Claro que existe gente que acredita no PT. Então olha que como é um discurso retórico, né? Não é um discurso analítico, né? Porque se fosse, ele dizia, a maioria das pessoas não acredita mais no PT e tal. Aí vai falar, não, ninguém é absolutamente ninguém. Entendeu? Não é um discurso retórico, não é um discurso com rigor técnico, né, de analisar a coisa como ela é. É um discurso para fazer propaganda, para a torcida, jogar para a torcida, né? Voltando ao texto aqui. Então, essa esquerda não apresenta perspectiva de futuro. O principal afeto mobilizador dela é o medo. Vote em mim porque o outro lado é pior. Eu sou menos pior, o outro lado vai atacar, vai retirar direitos, vai piorar a sua vida. Eu não vou melhorar muito, mas eu vou melhorar um pouquinho. Esse é o primeiro aspecto central, não ter uma perspectiva de futuro. Aí vamos lá, né, gente? Em primeiro lugar, esse medo ele é real, sabe? Esse medo é real, Jones Manuel. O fascismo bate a porta. O governo Bolsonaro colocou o Brasil de volta ao mapa da fome. Foi um desastre econômico. E a gente vê melhorias substanciais no governo Lula. Então esse discurso do PT não é um discurso mentiroso, não. É um discurso real. Agora, você quer que o Lula sozinho, com um Congresso péssimo como a gente tem, e toda uma estrutura que trabalhe contra, você quer que o cara faça mudanças estruturais? Não dá. Então, é um discurso realista, o discurso do Lula. E o seu discurso é um discurso idealista. Então, é muito fácil para você, que não tem cargo nenhum, falar assim, entendeu? É por isso que eu falo que o Jones aqui, ele joga para a torcida, né? Aí aqui ele fala depois, né? A segunda questão central é um discurso hiperfragmentado que não consegue reunir diversas lutas, diversas causas, diversas bandeiras importantes num projeto de país. Um projeto que, a meu ver, tem que ser revolucionário, da Revolução Brasileira, mas para além de uma perspectiva comunista, um projeto de país de qualquer vertente que seja. Então, tem
Então você tem as causas ambientais, as causas feministas, a causa antirracista, a causa LGBT, a causa da mobilidade, a causa da saúde, a causa da cultura e uma dificuldade de unir no plano nacional, de conseguir dar um sentido aglutinador universalista para diversas lutas, bandeiras, causas e movimentos. Pois é, né? Aqui o Jones vai falar indiretamente do identitarismo, sem falar, né? Porque aqui ele não está falando de identitarismo, ele está falando das causas, né? Das políticas específicas, né? E é uma questão complexa, porque assim, a culpa também não é do PT isso aqui. Porque na verdade hoje as lutas estão fragmentadas. Isso é um problema estrutural. Então, olha o que é que o Jones faz. Ele pega um problema estrutural e coloca nas costas do PT. A fragmentação dessas lutas é uma questão que vem acontecendo há algumas décadas e agora está mais perceptível, né? E a pressão desses grupos é muito forte. Você veja, por exemplo, aí nesses casos aí, Silvio Almeida, essas coisas, você vê que há uma luta. A primeira coisa que foi dita, a primeira pressão, tipo, quando o Silvio Almeida caiu, foi: botem uma mulher negra lá. Entendeu? Sabe? Então, essa pressão, ela é de fora. Ela não é do PT. Né? Você vê que, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui prático, que o PT foi contra isso. Quiseram forçar o Lula, esses movimentos, a colocar uma mulher negra no STF, e o Lula bateu o pé e não botou. Né? Mostrou personalidade. Né? E não colocou, não cedeu à pressão. Mas a pressão desses grupos é por isso daí. Então você não deve culpar o Lula, ou pelo menos não deveria colocar centralmente, como se fosse o problema do PT, essa questão. É um problema muito mais... E você vê aqui outra coisa do Jones Manuel, para você ver como ele é canalha, né? E ele não responde a pergunta, né? O cara perguntou aqui, a pergunta que foi feita aqui pelo ICL, né? Foi à esquerda. E veja que ele sempre coloca aqui o PT. Ele sempre coloca o PT, ele não coloca a esquerda. Né? Não coloca a esquerda. Ele coloca como se fosse o PT o problema. Tá vendo a canalice do cara? Aí eu vou continuar o texto aqui. Há uma dificuldade gigantesca em fazer isso. Tanto é assim que hoje quem mais fala de uma perspectiva universalista, ainda que reacionária, é a extrema-direita. Projeto de país, conceptualização de nacionalismo, de sociedade de valores, por aí vai. É óbvio, porque a extrema-direita ela não tem compromisso com nada. Né? Então é muito mais fácil para elas, né? Entendeu? Tá vendo o problema da Narito Jones? Eu considero com certeza, e eu sempre falo aqui, o problema do identitarismo. Agora veja bem, o Lula, como alguém progressista, alguém de esquerda, ele é forçado a conversar com esses grupos. Ele não deveria ceder da forma que cede. Porém, essa questão desse caráter não universalista, ela é uma crise da pós-modernidade, né? Então é um processo que a gente já vem tendo há décadas. E como eu falei, é uma coisa que está se tornando mais evidente agora. Porém, isso aqui que o Jones está falando é um processo muito mais antigo e muito mais complexo do que sugere a fala dele, que está, de forma implícita, acusando o PT de ser o grande culpado disso. Então é muito fácil para a direita ter um caráter mais universalista na sua fala. Né? Agora, o Jones aqui dá a entender como se o discurso da extrema-direita de algum modo fosse até melhor do que o da esquerda. Né? E nisso eu discordo. Né? Assim, apesar de achar que... E é engraçado, né? Porque o Jones aqui, você vê como ele se preocupa muito mais em criticar o PT do que o identitarismo. Né? Esse discurso identitário, de fato, é um problema muito sério assim, na esquerda. Né? E o partido que mais tem investido nisso é o PSOL. Né? Então, assim, se o Jones fosse honesto aqui, ele falaria isso. Né? Ele falaria, inclusive, isso. Mas você vê como o Jones ele sempre puxa para o PT.
Ele não puxa para a esquerda, quando ele vai criticar. Ele não puxa para a estrutura, né? Não. Nessa hora ele esquece. É o PT. Aí ele fala aqui. O terceiro aspecto fundamental é o envelhecimento e burocratização da esquerda de maneira geral. Então, novas lideranças simplesmente não têm espaço. Isso é verdade, né? Voltando. Isso em todos os partidos. Todos. Da centro-esquerda até a esquerda. Então, você tem coisas muito chamativas, por exemplo, nessa eleição. O Renato Freitas, jovem liderança em ascensão no PT no Paraná, não tem o espaço que deveria. Pelo contrário, quando estava para ser caçado, o Lula jogou ele aos leões e deixou. Matheus Gomes, do PSOL, Rio Grande do Sul, não conseguiu ser candidato, simplesmente não tem espaço. Por aí vai. Bom, como eu não sei desses casos, gente, eu não tenho como eu comentar, infelizmente. Né? Não sei desses casos aqui que ele cita. Né? Aliás, até sei, né? Agora que eu lembrei aqui, né? Renato Freitas é aquele jovem lá. Olha, agora... Desculpa aí, gente. É porque eu li assim rápido, não me atentei. Renato Freitas é aquele jovem lá... Jovem negro, tem um cabelo black power, que é bem, né? Ficou bem famoso numa polêmica que ele se envolveu relativa a igrejas, né? Uma coisa que estava fazendo lá numa igreja e saiu ali a polêmica, né? Então a galera deve conhecer ele, né? E assim, gente, olha como o texto do Jones é contraditório. Ele critica aqui indiretamente o identitarismo. E essa figura que ele está citando é um identitário. E que causou muito problema para a esquerda, inclusive, por conta disso, né? Desse discurso identitário dele, né? Que fez com que o pessoal se voltasse para cima dele. Então, esses processos que teve lá, né, que tiveram lá, foram culpa dele, né? E não faz sentido, eu acho, o PT se queimar por conta disso. Porque aí o PT vai estar justamente caindo nesse problema identitário, que é o que tem mais atrapalhado assim, a esquerda nos últimos anos, né? Então, olha aí, o Jones critica o PT, supostamente aqui, né, dizendo ele, pelo caráter não universalista das suas ações e do seu discurso, ao mesmo passo que ele vai dar um exemplo de um cara que é um identitário e que, né, sofreu ali até mesmo algum tipo de perseguição, é fato, mas quer que o PT apoie ele, que o PT coloque essas figuras. Então, assim, a maioria dessas figuras jovens, gente, né, eu concordo com o Jones aqui quando ele fala que há uma burocracia da esquerda e, de fato, ali não dão muito espaço para figuras jovens, mas a gente tem que falar uma coisa aqui, a maioria dessas figuras jovens que têm aparecido aí são tipo Tabata Amaral, né? É tipo aquela coisa identitária e tal, a mulher, o negro, o periférico, não sei o que, e você vai ver ali a pauta, é só isso, entendeu? É só essa bandeira, são só essas bandeiras. Então olha como é contraditório o discurso aqui do Jones, né? Voltando aqui ao texto. É um processo de burocratização, de envelhecimento. Você olha, por exemplo, um panorama dos ministros petistas, ministros de esquerda ou progressistas do governo Lula. É o Carlos Lupe, do PDT, é o Rui Costa, é o Camilo Santana, é o Wellington Dias. Sabe, gente, eu acho, sinceramente, aqui, os exemplos que ele deu, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eu prefiro esse tipo de ministro aqui, de ministros, do que botar esse Renato Freitas, por exemplo. Pô, já pensou botar um Renato Freitas como ministro, cara? Um cara identitário, com esse discurso, né, ridículo, né? Aquele militante chato, né? Porra, o que esse cara ia fazer no ministério, cara? Que articulação esse cara ia conseguir? Então você tem que colocar esses caras justamente que são mais experientes nesses cargos ministeriais. Eu pensava que o Jones estava falando aqui, aliás, misturou aqui, né, tudo, né? Ele misturou aqui candidaturas a vereador, no caso, ou mesmo a prefeito, que aí já é mais problemático, com ministério. Ministério é um cargo mais técnico, né? O ministério é um cargo técnico e político, né?
exige tanto não exige totalmente, mas é interessante que o cara tenha algum conhecimento técnico naquilo, ou em algo afim, mas principalmente um poder político, uma articulação política. Então, geralmente, é um cara que já tenha muita experiência política. O caso do Camilo Santana, por exemplo, é um excelente exemplo de escolha correta, né? Carlos Lupe, né? Eu nem gosto do Carlos Lupe, mas assim, faz um sentido, entendeu? É uma figura política, uma figura que vai conseguir ali. E veja que essa questão dos ministros também há uma particularidade, né? Porque são feitos vários acordos para colocar esses ministros em prol de conseguir apoio desses partidos. Então, quando ele coloca o Lupe ali, ele está tendo o apoio do PDT e tudo mais. Então, assim, olha que análise tosca do Jones Manuel. Gente, como tá um pouco longo aqui, né, por conta dos meus comentários, eu vou só fazer a análise do texto do Jones mesmo. Não vou analisar os outros textos, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui ao texto do Jones, que já está acabando. Enfim, figuras que estão aí na política há décadas, burocratas sem conexão nenhuma com o movimento social, sem conexão nenhuma com o campo da cultura, sem capacidade de formular de maneira teórica e sistemática sobre o Brasil, sobre o desafio do país, sobre as principais demandas que a gente tem numa era de cada vez mais enfrentamentos polarizados entre China e Estados Unidos, risco de terceira guerra mundial, desastre climático batendo na porta, uma nova revolução industrial também batendo na porta e o Brasil ficando para trás, por aí vai. Olha, sabe, você vê eu vou fazer 2 comentários aqui sobre esse trecho. O primeiro é o seguinte: o Jones é aquele tipo de cara que, assim, ele tem um discurso muito pronto na cabeça, né? Então, se você perguntar qualquer coisa pro Jones referente à política, ele vai falar a mesma coisa. Sacram? Ele tem um repertório muito pequeno, assim, não é pequeno, é muito centrado em uma coisa só, sabe? Então, o Jones, como eu falei no início, ele é incapaz de analisar a realpolitik, essa política institucional. Ele analisa aqui de uma forma... Aí entra num idealismo, entra num reducionismo, sabe? Sempre recorrendo às mesmas questões para explicar coisas que são completamente diferentes, né? Aí, por exemplo, ele fala aqui, figuras que estão aí na política há décadas, sem conexão com movimentos sociais e tal. Depende do que o Jones entende também por essa conexão, né? O modelo de política que a gente tem é um modelo burocrático mesmo, né? Isso é um fato. Agora, primeiro, se a coisa é assim, é como eu falei, esse exemplo aí do Renato Freitas. Cara, você bota um aventureiro ali, bota um cara de DCE, você vai botar um cara de DCE, cara, pra governar, pra gerir alguma coisa, cara, pra ser ministro, pelo amor, ia ser um desastre, gente, seria um desastre, porque é uma figura extremamente idealista, que fica lendo livrinho ali toda hora e não sabe de porra nenhuma da coisa como funciona na prática. Fica lendo livro de Karl Marx, de Bakunin. Isso não resolve um problema prático. São necessários outros conhecimentos e vivência política, principalmente vivência política. Principalmente, né? Então, assim, o que o Jones está propondo aqui é algo ridículo, é algo absurdo. Se o PT fosse fazer o que o Jones fala aqui, o PT ia para a ruína, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então vamos lá, gente, só para finalizar aqui o texto do Jones, o último parágrafo aqui, ele falando, né? Se eu fosse resumir, eu diria que esses 3 elementos são centrais na perspectiva de mudança para transformar a esquerda brasileira e ela voltar a ter capacidade de recuperar espaço político no Brasil, né? Sabe? Então, para o Jones é isso. Ela vai recuperar esse espaço, ignorando toda a política real, né?
E como eu falei, para mim esse texto é muito ruim, muito idealista, né? Reducionista, né? Trazendo elementos que estão totalmente fora daquilo que de fato hoje é possível de ser implementado. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente pensa na política dessa maneira, né, mais institucional, a gente tem que pensar uma coisa: aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu estou pensando, é de algum modo aplicável? É de algum modo aplicável? Ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. É aplicável? Minimamente? Ou não? Né? Entendeu? E no caso aqui do que o Jones fala, não. Claramente não é. Então é isso, gente. Eu acho que já ficou um pouco longo. Eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês gostem. Comenta o que vocês acharam da análise. O que vocês acharam do que o Jones Manuel falou, do que eu comentei e tudo mais. Obrigado a todos e até mais. Deixa o like aí.